neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Eu quero, meu Senhor, estar ao pé da cruz. Eu quero, meu Senhor, viver o teu amor. Ainda que eu sofra por ser um filho teu, eu não me abalarei, porque tu és a luz que sempre me conduz. Oh, vem, Jesus amado, eu quero me encontrar contigo na glória. Eu quero estar nos braços teus. Sim, vem, ó Pai bendito, aqui estou a te esperar ao pé da cruz, ajoelhado. Oh, vem, Jesus. Sim, vem, ó Pai bendito, aqui estou a te esperar ao pé da cruz, ajoelhado. Oh, vem, Jesus.
Ouvintes amados, Deus não tem nos deixado sem a sua voz, sem a voz do seu Espírito, do Espírito Santo, para a qual não devemos endurecer os nossos corações, como na provocação no dia da tentação, lá no deserto. Deus tinha uma terra prometida para Israel. Deus tem uma terra prometida para os cristãos, para aqueles que dão ouvido à sua voz no seu determinado dia. Deus tem preparado para nós, para os que têm crido, uma terra que vai além da expectativa do homem natural, que busca pelos meios científicos modernos, naturais, a solução para a humanidade. Quando vemos que tudo vai de mal a pior, sem nenhum espírito de negativismo, mas enfrentando a coisa pela realidade, à luz da verdade, o mundo vai de mal a pior, de acordo com as Escrituras, de acordo com as profecias. Isto porque em todo tempo o homem natural rejeita a voz do Espírito Santo. E quando Deus envia o Espírito Santo e bate na porta do coração do homem, e ele deliberadamente o rejeita, um dia ele o rejeitará pela última vez. Cada era tem passado por esta experiência. Chega o dia em que o homem rejeita a verdade pela última vez. Desde então, ele está sob um juízo temporário e passa a crer, então, mais no que é natural do que naquilo que é espiritual. Deus tem preparado para todos quantos têm crido na sua palavra, nas profecias, no Espírito Santo, um mundo muito superior, muito melhor do que este que o homem almeja aqui no sentido natural. O sistema educacional, o sistema científico, o sistema bélico do mundo não pode de maneira alguma dar ao homem aquilo que Deus tem preparado para ele. Nada do mundo pode oferecer aquilo que Deus tem preparado para nós. Agora, Deus tem um meio, e somente um meio pelo qual nós podemos alcançar isto, esta nova terra, com corpos que não estão sujeitos ao tempo, com corpos que não estão sujeitos a enfermidades. Veja, vez em quando sai ali no jornal, como uma coisa estranha, um homem ali na Rússia que está com 180 anos de idade, o outro com 130 anos em outro país. Isto é manchete no jornal. Mas como está limitado o homem, hein? Como a ciência terrena está limitada. A ciência de Deus tem prometido um milênio para nós. E logo após o milênio, morte? Fim? Não. É a eternidade. Deus tem preparado para nós corpos glorificados, que não precisam de petróleo, não precisam de combustíveis, de veículos mecânicos, corpos glorificados como aquele que Jesus usou, estava nele quando apareceu entre os seus discípulos e foi assunto aos céus. Deus tem muito mais para nós. O melhor que nós faríamos como homens, todos, sem distinção de classe, de posição, de capacidade financeira e intelectual, é ouvirmos a voz do Espírito Santo. Aqueles que endureceram seus corações,
não souberam medir a grandeza da terra prometida. Agora aquilo era apenas um tipo, terra que manava leite e mel. Mas esse tipo é, na verdade, uma sombra. Você não pode ver a sombra de um elefante e esperar aparecer ali um homem. Então, aquela terra prometida para aqueles peregrinos que deixaram o Egito é um tipo, é uma sombra da terra prometida para aqueles que dão ouvido à voz do Espírito Santo nesses dias. Eles saíram sob o assídio do Senhor, sob a direção de um profeta. Muitos foram com ele. Muitos cantaram e deram glórias a Deus. Miriam bateu o seu tamboril, dançou, se alegrou e cantou, fez um movimento, se tornou uma mulher líder, pregadora de gratidão a Deus. Quando olhou para trás e viu o exército de Faraó sendo imergido no Mar Vermelho, quando eles, Israel, havia passado por um caminho seco dentro do mar. Quando os egípcios tentaram entrar pelo mesmo caminho, eles foram submergidos. Mas vejam, mesmo a Miriam ficou leprosa, e depois Moisés orou por ela, e assim mesmo ela morreu. Ela não alcançou a terra prometida. E a morte lá no deserto significa que não entraram no repouso do Senhor. Significa perdição. Significa condenação. Que não atingiu o alvo aspirado, desejado. Todos almejam a salvação. E muitos têm cantado e saltado e gritado e feito festas, e mulheres saem na frente de homens e tudo mais como Miriam fez. Mas elas não chegam ao fim. Elas não alcançarão a terra prometida, porque entrou murmuração em seus corações. Aquilo estava completamente fora do plano de Deus. Está bem saltar, louvar a Deus? Está bem, dependendo do espírito que temos. Agora, nós devemos perceber que deixar de ouvir a voz do Espírito Santo significa perdição. Devemos notar isto e guardarmos em nossos corações. Por isso eu digo e reafirmo, é melhor ser tido pelo mundo que tem endurecido seu coração para a voz do Espírito Santo, como louco, do que ser tido por Deus como louco. Porque, na verdade, os verdadeiros loucos são aqueles que rejeitam a palavra de Deus, a mensagem do dia, que é a voz do Espírito Santo. Não importa que esses loucos me chamem de louco. Importa é o pensamento de Deus a meu respeito. Importa é o pensamento de Deus a seu respeito. Todos os fiéis andaram e viveram dando satisfação antes a Deus e não aos homens. São Pedro, depois de revestidos por este Espírito Santo da graça, ele não negou a Jesus diante de criadas, não, nem tampouco diante de um sinédrio, de homens que tinham autoridade para matá-lo. Ele disse: importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Importa ser o pensamento, a concepção que Deus tenha de mim, não a que vocês tenham de mim. A estas alturas não importa a reputação social, importa o caráter, porque reputação é aquilo que vocês pensam de mim, mas caráter é aquilo que eu sou. E Jesus não vem buscar reputação, ele vem buscar caráter. Ele vem buscar o seu próprio caráter para levar para aquela terra prometida.
O homem, como ovelha verdadeira, não pode liderar-se a si mesmo. Israel podia sair, cada um fazendo um grupo dali, uma denominação daqui, outra dali, como Coré fez, Abirão fez, um grupo daqui, pensando assim a respeito do profeta, da mensagem, assim por diante. Mas isso não importa, meu irmão, a maneira que você pensa. O que nos introduzirá no rapto, no arrebatamento, é a maneira que Deus pensa. Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. E os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A maneira Deus transmitiu através do profeta, embora sendo louca, embora sendo contrária à concepção, a maneira de pensar daqueles que assistiam na congregação de Moisés, mas aquela era a maneira de Deus. Importa a maneira de Deus. Agora, quando nós queremos dar ouvido à nossa própria voz, a voz da razão, dos sentidos, o que vai acontecer indubitavelmente é que seremos engolidos pela terra. Coré e toda a sua congregação rebelde foi engolido pela terra. A terra quer dizer os costumes, a terra aí quer dizer o mundo, a terra quer dizer aí as preocupações mais com as coisas terrenas do que com as coisas celestiais. O mundo tem sido sufocado, soterrado pelos interesses terrenos. Isto é a terra engolindo os homens, porque não querem atender à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Por isso não são felizes. Nós temos de ver, através das Escrituras, que o tempo chegou em que todas as verdades bíblicas foram de novo postas no castiçal. A luz que acendia o castiçal de Deus está aqui. Os ensinamentos dos apóstolos e dos profetas resplandecem à luz da divina revelação. E haverá um dia conhecido do Senhor que não será nem dia nem noite, e na tarde desse dia haverá luz. Isso está escrito em Zacarias capítulo 14, versículo 7. A divina luz abriu o caminho atravessando nuvens, e a escuridão, antes que eu visse bater a meia-noite. Na verdade, pode ser dito, e a luz resplandeceu nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Temos assim tanto mais confirmado a palavra profética que diz: e bem fazeis em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em vossos corações. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Ninguém pode ouvir a voz do Espírito Santo sem perceber que esta luz procede àquela voz. Esta luz é a revelação. Quando Paulo ainda era um Saulo de Tarso, a caminho de Damasco, ele viu primeiro a luz que cruzou o seu caminho, e ele estava viajando contra aquela luz, e quando ele encarou aquela luz, ele caiu por terra, recebeu uma trombada naquele instante, e caiu indefeso. Logo então veio a voz do Espírito Santo. Tenha um encontro com a luz, ela cegará os seus olhos naturais, e depois você verá quantas escamas dogmáticas estavam nos seus olhos, e você pensava antes que estava fazendo um serviço para Deus, como então Saulo de Tarso. A luz lhe apareceu primeiro, e logo em seguida veio a voz. Foi sempre a maneira que Deus se manifestou ao profeta desta era. Vinha aquela luz e logo vinha uma voz. Agora,
Prestem bem atenção. Nunca é demais se lembrar a toda hora da revelação e significação da palavra profética que Deus tem dado através dos seus profetas, inspirada nas Escrituras Sagradas. Os eleitos de todas as eras reconheceram o hoje que era para eles e ouviram os servos de Deus, aos quais o Senhor enviou para eles com a voz do Espírito Santo. Juntos com Salomão, eles podem exclamar: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que prometera. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56. Todos os profetas de Deus trouxeram a voz do Espírito Santo. E veja o que aconteceu com aqueles que a rejeitaram. E vocês verão o que está acontecendo e o que vai acontecer com os que estão rejeitando a voz do Espírito Santo nesta era. A voz de Deus que veio através do seu profeta. Uma luz se manifestou em primeiro lugar. Quando ele nasceu lá no estado de Kentucky, a única coisa que chamou a atenção naquela casa de pau a pique é que a luz pairava sobre a cabeça do bebê. Durante 3 dias ela foi vista por todos que visitavam o bebê. Sim, esta luz, por último, foi fotografada lá em Houston, Texas. Foi lá mesmo que ela foi fotografada. E a ciência e os investigadores, o FBI daquele país, teve que comprovar que aquilo não era um truque, que era uma foto sobrenatural. Mas aquele homem trazia a voz logo em seguida. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Todo mundo sabe disso. A revista Life e outras, a enciclopédia britânica, tudo isso tem publicado estas coisas sobrenaturais que vieram através do profeta desta era. E agora eu pergunto ao povo de Deus: por que sufocar estas verdades? Por que tentar botar a luz debaixo do velador? Por que esconder essa mensagem debaixo dos credos, dos dogmas, das suas mesas religiosas? Não posso fazer, não posso fazê-lo. Enquanto tiver fôlego, hei de anunciar esta mensagem. Deus tem nos enviado a sua luz e tem nos enviado a sua voz. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, este é feliz, mesmo morrendo nas arenas dos leões. Eram as únicas pessoas felizes, não eram aqueles que estavam assistindo, mas sim aqueles que estavam morrendo. Há alguém feliz neste dia, com a segurança, senão aquele que tem visto a luz do entardecer e ouvido a sua voz? Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso,
Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Nós sabemos que Jesus está aqui. Eu andava abandonado, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. E agora canto alegre em sua igreja, porque sei que Deus está nesse
A teoria da música, a técnica e a inspiração poética pode produzir um hino muito bonito e que até combine com as escrituras, mas também poderia não passar disto, de teoria, de técnica, de música, porque isto é como uma lei, é uma lei que se reúne o necessário, o elemento humano, quando é vida técnica, quando é vida teoria, então tem que sair ali um hino muito bonito, muito lindo. A mesma coisa é a nossa vida. Nós podemos apresentar uma vida muito bonita, mas não passarmos de uns hipócritas, de sepulcros caiados, que não têm nada daquilo que representa ser. Por exemplo, está aqui. Nós sabemos que Jesus está aqui. Onde está Deus? Para nós encontrarmos Deus, é somente na sua palavra. Se a palavra estiver em nós, Deus está em nós. E se a palavra não estiver em nós, Deus não está em nós. Só podemos dizer que Deus está em nós se a palavra estiver em nós. Porque Deus é a palavra, e a palavra é Deus. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Amados, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. São Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, está escrito: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Vejam, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Agora, Tiago capítulo 1, versículo 12. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Quando amamos ao Senhor, descansamos perfeitamente nesta promessa. Há uma coroa reservada, guardada para nós, desde já, segundo as palavras de São Paulo.
Mas o amor nos leva ao sacrifício. O sacrifício que, por sua vez, é contraído exclusivamente pela obediência à palavra. Não a penitência, o sacrifício que as pessoas fazem no sentido de satisfazerem a consciência, porque um credo, um sistema religioso ensina que ela deve chicotear o seu corpo. Não. O sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício contraído, quer dizer, que surge, que vem sobre nós, por causa de obedecermos à palavra de Deus. Qual é a hora que nós mais agradamos a Deus? É justamente no momento em que sofremos por amor dele, por amor de sua palavra. É necessário que confiemos, antes de tudo, na sua palavra e amemos a sua palavra e a obedeçamos, para que assim possamos oferecer o sacrifício que agrada a Deus. Está escrito que Deus não se agrada de sacrifícios, mas sim de obediência. Melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer o que está escrito nas Escrituras, colocar em prática, do que viver jejuando para expulsar demônios, do que viver se submetendo a certas regras que São Paulo disse que não passa de satisfação da carne, satisfação de espíritos religiosos. Então, melhor é obedecer a palavra. Agora, se para obedecer a palavra eu preciso jejuar, então aí é outra coisa muito diferente. Se para obedecer a palavra eu preciso reduzir o meu corpo à servidão, aí é totalmente diferente. Por isso, os apóstolos, as cartas, como esta de Tiago, nos mostram que melhor é sofrermos, em outras palavras, pelo nome de Jesus Cristo, é oferecermos a nossa vida. Amados, o mesmo Tiago, na sua carta, capítulo 1, versículo 23, diz: porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Como Deus nos dá luz a respeito disto nesse instante? As pessoas ouvem a palavra de Deus e naquele instante elas veem os seus erros. A palavra é o espelho. Elas contemplam os seus erros e reconhecem-os e até mesmo propõem abandoná-los. Mas depois que se levantam dali, se esquecem do que elas viram no espelho de Deus, que é a palavra do Senhor. O espelho de Deus é um espelho infalível. Nós conhecemos aquela história daquela princesa que era muito feia, e o seu pai, o rei, mandou fazer para ela um espelho mágico. E naquele espelho ela se via bonita. Então tornou-se feliz. Para ela, todos os demais espelhos eram falsos. O pai conseguiu isto. E naquele espelho mágico, ela se via bonita. E só servia aquele espelho para ela. E ela se engraçou, se apaixonou por um príncipe de um país vizinho seu.
e de uma tal maneira que não tinha meio. Ela, por todos os modos, queria se casar com aquele príncipe. E o príncipe, por sua vez, não queria se casar com ela. Não queria de maneira alguma. Porque ele a via como ela era. Ela era horrorosa, muito feia. E ele não queria se casar com ela e procurava fugir o máximo dela. E ela insistia tremendamente. Até que um certo dia, quando ela fazia aniversário, ele mandou um presente para ela. Comprou um espelho real, verdadeiro, e mandou para ela, muito bem embrulhado, e foi uma carruagem levar. E quando chegou lá, ela recebeu com muita alegria, com muita satisfação, quem sabe dizendo, bom, agora tudo está para mim. Ele se lembrou de mim no meu aniversário. E ficou muito feliz, ficou muito alegre quando ela recebeu o presente. Mas logo ela correu para seu quarto e queria ver o que é que tinha ali dentro. Quando ela foi desembrulhando aquilo, com aquela ânsia, aquele desespero, e que deparou-se com um espelho. E olhou naquele espelho e a viu horrorosa, como antes. Ela tirou o espelho no chão e ficou revoltada com o príncipe. Ficou muito triste, quebrou o espelho, jogou o espelho fora, jogou o presente fora. Não é o que muita gente faz com a mensagem, com o evangelho? Na hora que recebe com alegria a palavra de Deus, mas quando ela mostra a sua imagem, o seu estado, então o que faz? Prefere o espelho mágico, prefere a doutrina fácil, prefere outra coisa mais fácil, que lhe mostra bela, que lhe mostra tudo bem, isto não faz mal, aquilo outro não faz mal, aquilo outro não faz mal, então esse é um espelho bom. Mas nós devemos encarar no espelho de Deus. E Tiago está dizendo que aquele que ouve a palavra e não ama a palavra, não ama a vinda do Senhor. Não tem uma coroa para esta pessoa. Não há uma coroa para ela, reservada para ela. Por quê? Se você olha no espelho de Deus, é a mensagem, é a palavra do dia que nos mostra o estado em que estamos. E contemplamos as nossas faltas, e ao invés de abraçarmos aquilo, e aceitarmos aquilo, e reconhecermos aquela repreensão, nós endurecemos o nosso coração, nós preferimos continuar como estamos. Então São Tiago está dizendo, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Logo se esquece do que ele foi também no passado. Paulo não se esqueceu disso. Paulo não se esqueceu disso, escrevendo a Tito, ele disse, porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, em outras palavras, quando veio o espelho de Deus, nós podemos contemplar o nosso estado, a nossa miséria. Veja quando o espelho de Deus veio para Isaías lá no templo, Isaías capítulo 6. Ele viu o pecado do vizinho, ele começou com aquele legalismo,
Não, ele contemplou o seu pecado. Ele não ficou muito preocupado com a esposa, nem mesmo com os filhos, porque a solução tinha que ser dele primeiro. Davi, pela mesma forma, no Salmo 51, ele diz: pequei, e o meu pecado está sempre diante de mim. Em outras palavras, eu tenho olhado no espelho de Deus e tenho encontrado a minha falha, tenho encontrado onde está a causa do porquê eu não tenho recebido o que eu desejo receber, o que eu desejo ser. Mas, meus amados, se nós nos pomos a orar, Deus chega na hora certa. E às vezes acontecem coisas que são justamente respostas do nosso desespero, da nossa oração. E se nós não tivermos mesmo revelação de Deus, nós não percebemos que Deus está mandando respostas diariamente das nossas orações. Porque quando nós olhamos na palavra, quando nós contemplamos no espelho de Deus, quando nós temos a graça de recebermos o espelho do príncipe, como a igreja quer se casar com o príncipe Jesus, sem receber o seu espelho, sem amar o seu espelho, sem amar a sua palavra. Mas quando nós amamos a sua palavra, nós reconhecemos que a nossa imagem é horrível, é feia, é horrorosa, e que daquele jeito nós não poderíamos nos casar com ele mesmo, e ele não se casaria conosco. Então o que ele faz? Ele vem a nós e faz refletir a sua imagem em nós. É a beleza que Deus está requerendo da igreja, é a beleza que Deus está requerendo de nós, é a sua imagem. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Através de quê? Através do sopro da vida. E esse é o Espírito Santo que nós temos de ter. É Cristo em nós, é o caráter de Cristo em nós. Então, tendo a unção do Santo, nós sabemos onde ir, nós sabemos onde pisar, nós sabemos de uma maneira sem precisar de legalismo, de imposições, de ordenanças, de coisas assim. O Espírito Santo nos dirige como o pastor dirige a ovelha. O Espírito Santo nos dirige em toda a verdade. Essa é a promessa de Jesus. Jesus não disse: quando o Consolador vier, vocês vão falar em línguas, vocês vão profetizar, vocês vão curar doentes. Ele diz assim: o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. A imagem de Deus se nos fez por amar, para a glória divina ao mundo mostrar. Mas o homem falhou e de Deus se afastou, sem ao menos prever o que iria perder. Oremos. Pai eterno, te suplicamos em poucas palavras que possamos, acima de tudo, amarmos a tua palavra, o espelho do Senhor, e que a imagem do Senhor possa refletir em nós, para que o Senhor esteja aqui neste corpo sujeito às paixões como Elias foi, aqui neste corpo, Senhor, sujeito às fraquezas, mas refletir a imagem do Senhor, porque a nossa imagem é horrorosa. Nós queremos a imagem do Senhor em nós. Por isso aceitamos o espelho de Deus, a palavra do Senhor, e queremos ser praticantes e não apenas ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer.
programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama, o bairro é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Eu andei a sós com Cristo em divina comunhão, e não mais me atrai o mundo, pois estou em sua mão. Na montanha eu o vi, e então conforto veio a mim. A visão tão gloriosa ficará até o fim. Eu o vi, eu o conheço, pois comigo ele andou, e a presença gloriosa para sempre então ficou. Ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi. Eu pertenço sempre a ele, vida eterna recebi. Eu estava em fraqueza, quebrantado o coração. Meu pecado foi levado, tenho sua proteção. Pelas trevas e nas sombras, com Jesus não há temor. Doces foram os ensinos que aprendi do meu Senhor. Eu o vi, eu o conheço, pois comigo ele andou, e a presença gloriosa para sempre então ficou. Ó presença gloriosa, ó que rosto belo eu vi. Eu pertenço sempre a ele, vida eterna rei.